Olá pessoal, mais uma vez nós estamos iniciando um vídeo do canal Carlos Saldanha Vivendo Marte. Eu, antes de começar o vídeo sobre inclusive o assunto de hoje, eu gostaria de pedir desculpa porque a semana passada eu não fiz vídeo nenhum, porque inclusive eu estava viajando e essa viagem foi meio profissional e também aproveitei para fazer um passeio. E então eu não pude fazer a transmissão durante a semana, mas esta semana eu estive vendo, de acordo com os últimos acontecimentos, coronavírus e outras coisas que eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, e eu resolvi falar sobre os desafios do século XXI. Realmente, nós estamos presenciando uma série de mudanças nos costumes sociais, nas formas de se ver a vida, de se viver a vida, inclusive o que aconteceu recentemente, o que está acontecendo com o coronavírus, que é uma coisa bastante inesperada, né? Então, o título do vídeo de hoje é Desafios do século XXI. Esses desafios são situações em que nós estamos vivenciando, não só na parte política, como na parte social, e uma tendo influência na outra. Então, a começar nos desafios, eu gostaria de falar a vocês que as coisas realmente estão mudando. E o que estão mudando? Nós vivemos atualmente numa sociedade espantosamente instável e evolutiva. Então, correrá sérios riscos a quem ficar esperando para ver o que vai acontecer. E a adaptação a esta realidade será cada vez mais uma questão de sobrevivência. Então, como um dínamo, a sociedade atual gera energia incrível. Então, podemos chamar de aceleração da história. O maior risco que corremos é ficarmos esperando para ver o que vai acontecer. Simplesmente esperando o que vai acontecer. Então, num mundo em extrema mudança, a atitude correta das pessoas é também a atitude de mudar. E a adaptação a essa realidade de dinamismo, estabilidade e evolução é fundamental para o sucesso de qualquer pessoa. Então, no mundo em mudança, o nosso índice de obsolescência é muito grande. E se não fizermos um grande esforço para acompanhar a mudança, viramos fósseis rapidamente. E a primeira reação que temos que dizer a estas modernidades, essas modernidades não vão levar a nada, pois estamos acostumados com os sistemas existentes. Então a primeira reação é dizer, não, isso aí não muda nada. E quando acompanhamos os últimos acontecimentos, podemos sentir que grandes mudanças estão acontecendo em nossa sociedade, e tais como a eleição de um presidente através da mídia social. Foi um impacto muito grande. Inclusive porque esta eleição presidencial, normalmente num país de grande porte, como é o Brasil, como é o caso aqui também nos Estados Unidos, o volume de dinheiro envolvido nessas eleições é coisa assim astronômica, né? Milhões aqui, milhões de dólares, milhões de reais. E esta eleição, o candidato não gastou praticamente nada em relação ao que se gastava costumeiramente. E foi eleito com uma grande votação. Por que isso? Porque ele usou
A mídia social. Então, a mídia social está mudando a nossa maneira de ser. A nossa mudança, mudando a nossa vida. Então, começa já que uma pessoa, através de pequenos aparelhos em sua casa, ele conseguiu chegar a milhões de pessoas. Ele conseguiu levar as suas ideias a milhões de pessoas. Então, isso é uma grande mudança. A outra mudança é o aparecimento da Uber. A Uber, como meio de transporte, ela veio a quebrar uma série de tabus. Por quê? Porque no Brasil, por exemplo, a maior parte dos transportes públicos são empresas administradas por políticos, por pessoas envolvidas com políticas. Então, quando a Uber apareceu, a reação foi enorme, porque essas empresas, a tendência, então, é fechar. Então, o que eles fizeram? Estão tentando criar leis para a Uber, para derrubar a Uber. Mas o sistema de transporte, ela é através do celular. Você chama a pessoa, você já paga com o seu cartão de crédito e pronto. E além de tudo, a tarifa é bem mais em conta do que um táxi, por exemplo. Então, isso é um impacto. E eu gostaria de falar a vocês, de dar um exemplo, que há muitos anos atrás, na década final da década de 40, início da década de 50, começou a aparecer a televisão. E, naquela época, o melhor meio de entretenimento era o cinema. E tinha grandes empresas investindo milhões em cinema, e já estava sendo considerada como a 8ª maravilha do mundo. E, de repente, começou a aparecer a televisão. E o pessoal começou a dizer, não, a televisão jamais vai ser a maravilha que é um cinema com todos os seus recursos, aquela tela enorme. A televisão, aquela telinha lá, não vai chegar. E a televisão foi vindo, foi chegando e derrubou o cinema. Várias grandes companhias cinematográficas fecharam. E eles daí que pararam assim, uau, realmente nós temos que fazer alguma coisa, e correram atrás, o prejuízo já era grande. E começaram a fazer filmes também para a televisão, nos seus grandes estúdios, envolvendo grandes fortunas. Por quê? Porque a televisão veio, não é a derrubar, ela não era um concorrente, ela quase estava assumindo uma forma nova de entretenimento. Então, a partir desse exemplo, a partir da Uber, a partir do presidente que foi eleito pelas mídias sociais, a coisa começou a mudar. Nós temos que prestar atenção que coisas estão mudando. O século XXI agora está começando a mudar. Então, vejam outro exemplo, a Amazon, que ela evoluiu de uma plataforma de venda digital para uma plataforma de venda digital e também de entrega de mercadorias, com base nas compras feitas através da rede social. E outro, que aconteceu agora, semanas atrás, um jogo de futebol transmitido via digital, dando mais visualizações do que as transmissões feitas através de televisão. Vocês acompanharam isso? É de se pensar. A transmissão foi organizada por um clube e ela foi disponibilizada gratuitamente na rede social. Quando a bola rolou, 1 milhão de pessoas já estavam assistindo simultaneamente ao jogo. Ao longo da partida, o número cresceu e ultrapassou a 2 milhões de pessoas.
o vídeo também atingiu o topo do ranking dos vídeos em alta feito pelo YouTube. Então, muitas coisas estão acontecendo e mudando os nossos costumes. Então, precisamos aceitar essas inovações, acompanhar, integrando-se às novas tecnologias. E eu gostaria, falando em novas tecnologias, eu gostaria de dar um rápido esclarecimento sobre essas novas tecnologias. O que são elas? Como funcionam? Não é como funcionam, mas o que são? Aonde encontramos? E às vezes a gente vê umas terminologias, porque a mídia social, porque o canal de marketing, porque uma rede e tal, e não sabemos do que se trata. Então, eu vou tentar elucidar essas dúvidas que todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, vejamos o que são esses novos meios eletrônicos que mudam as nossas vidas e que nós chamamos de TI, que é o quê? Tecnologia da informação. Então, uma plataforma online no mundo de TI e de marketing digital se refere a um software, uma aplicação que está disponível na internet. É um programa, é um software. Logo, tudo que acessamos na internet são plataformas online. Por exemplo, sites, aplicativos, internet bank, Facebook, Twitter, Instagram, site de pedidos, loja e etc. E também as plataformas, né, de software que oferecem apenas o acesso offline, como um sistema operacional. Tá? Então, o que é uma mídia digital? O que vem a ser uma mídia digital? A mídia digital é um meio de comunicação em massa. É um meio de comunicação em massa. Então, no contexto do marketing, uma mídia digital é uma plataforma com ênfase na comunicação. Não se enquadram nas mídias sociais a categoria voltadas para serviço, como portal de internet bank. Agora, se na página inicial da internet bank tiver notícia, então ela faz parte e se enquadra no contexto de uma mídia digital. Já o restante é apenas plataforma. Um exemplo de plataforma que são mídias digitais seriam sites, blogs, redes sociais, canal de podcast e etc. E os exemplos que não são mídias digitais é a própria, como eu já comentei, internet bank, portal de seguradora, portal de notas fiscais eletrônicas e etc. Então, essas não são consideradas mídias digitais. E o que é uma mídia social? Mídia social são todos os tipos de mídia que permitem a interação e compartilhamento de informações, como um blog que apresenta conteúdo e permite comentários. Tá, os exemplos de blogs seriam o quê? O Facebook, o Twitter, o Instagram, SlideShare, YouTube e etc. Logo concluímos que a maioria das plataformas online são mídias sociais também, pois permitem compartilhamento de informações ou opiniões. Plataforma e mídia são termos muito próximos. Tá? Então vamos ver o que é uma rede social. O que é uma rede social? No contexto digital, é uma mídia social que se conecta a pessoas
por meio de interesses em comum e fortalece as relações. É um meio que permite a comunicação em massa, a mídia é a comunicação em massa, com o adicional de relacionamento, que seria a rede. Então, toda a rede social da internet é uma mídia social. Voltando aos exemplos, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest e etc. Os mais conhecidos são o Facebook e o Instagram. E o que é um canal de marketing? Falamos muito em marketing. O que é um canal de marketing? São as mídias digitais que sua empresa utiliza, ou seja, os meios em que a estratégia de marketing digital está registrada e possui conta. Exemplos: páginas corporativas do Facebook, conta no Google, conta do Twitter, site corporativo, blog, conta na ferramenta de e-mail marketing e automação. Tá? Bom, eu espero ter trazido informações básicas da nova vida das transmissões eletrônicas e bem-vindo ao século XXI. Pessoal, existem muito mais coisas que estão envolvendo hoje os costumes sociais, a nova sociedade, a sociedade do século XXI. E eu sofri na pele, porque quando eu comecei a minha vida profissional, eu usava máquina de escrever, datilografia. Eu fui aprender a datilografia para poder, inclusive, ter um emprego. E eu, como administrador de empresa, tinha que pelo menos bater uma máquina, né? E a coisa foi evoluindo. De repente começou a aparecer, eu trabalhei muito tempo com videotexto. Puxa, era uma coisa maravilhosa, videotexto e tal. Que era videotexto, quer dizer, o texto através de vídeo. E de repente isso começou a evoluir, apareceram os primeiros computadores, eu tive que correr atrás, fazer curso de computação, e lá na empresa que eu trabalhava, que era a Telepar, nós ficamos abismados. Então nós resolvemos montar um clube de software para que os empregados e nós pudéssemos nos ir integrando aos novos sistemas, a nova sociedade que estava sendo criada. Então fomos conhecer. E de repente alguém falou lá, olha, vai chegar uma época em que em todas as mesas das pessoas haverá um computador. E eu disse, não, é muito caro. Não, uma empresa não, mas tá bom, uma máquina de escrever, uma máquina de calcular, mas um computador? Olha, pessoal, e hoje? Como é que estão as coisas? Então, vamos prestar atenção, mesmo se diga, não, eu já passei dos 60, não vou mais. Eu estou aprendendo e buscando aprender cada vez mais para me integrar à vida profissional, à vida social. Eu vejo que meus filhos e meus futuros e netos, né, porque eu ainda não tenho, mas o neto de meus amigos já sabe, pega aqui o celular, e pô, eu fico olhando, mas como é que eles fazem isso? Então eu estou procurando correr atrás. Então esse é um aviso a vocês. Pessoal, vamos nos integrar às novas tecnologias. E mais uma vez, bem-vindo ao século XXI. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu estarei com esse vídeo também no YouTube e que vocês deem a sua aprovação ou não aprovação e alguns comentários. E como eu já disse em várias outras transmissões,
Se vocês têm assuntos que gostariam de que eu visse para vocês, eu vou pesquisar e trago para vocês, tá? Então, uma boa semana. Obrigado.